Senhoras e senhores, estamos aqui de novo mais uma vez, hoje com uma convidada extraordinária que já esteve conosco em algumas ocasiões, tanto aqui quanto nas nossas imersões, uma mulher advogada que eu admiro absurdamente, há 20 anos advogada, há 22 anos professora. Essa história é muito boa, se der tempo nós vamos contar essa história aqui. Começou a dar aula em cursinho antes de ingressar propriamente na advocacia, antes de se formar. Uma bela história, professora da graduação do IDP, professora da pós-graduação do IDP, tem uma carreira também institucional muito marcante, foi vice-presidente da OAB do Distrito Federal, foi conselheira seccional, foi conselheira federal, uma grande mulher, uma grande advogada, e essa grande mulher, grande advogada, minha querida amiga Cris Damasceno. Obrigado, Cris, por estar conosco aqui, muito feliz de te receber. Eu que agradeço, André, mais uma vez pelo interesse do podcast, sempre nas coisas que a gente traz para poder falar, informando os nossos ouvintes, né, sobre esses assuntos que giram em torno do direito. Então, uma alegria imensa estar aqui outra vez. Cris, vamos lá. Pessoal, só para vocês entenderem, e aqui eu tenho uma questão que eu queria pedir para vocês. Já agora, já começou a assistir, já manda aí para os amigos, porque hoje a gente vai falar de uma pauta que a grande maioria não conhece. E eu trouxe aqui uma super especialista nesse tema. Vamos falar hoje sobre perspectiva de gênero e a relação disso com a advocacia, as múltiplas relações. Esse é um tema, turma, que demanda conscientização. E nós precisamos da sua ajuda. Manda aí para 1, 2 amigos, bota num grupo aí do escritório, da OAB, que você faz parte. Isso é importante. E tem uma questão, e a Cris sempre fala disso, falou inclusive em uma das nossas imersões, que isso tem aplicação prática na advocacia, prática mesmo, no seu dia a dia profissional, e a gente vai mostrar como aqui. Cris, vamos lá, para entrar nesse tema, primeiro, assim, uma perspectiva até conceitual, para a pessoa, assim, que é uma folha em branco nesse tema, o que é perspectiva de gênero? A perspectiva de gênero, ela foi construída, na verdade, quando a gente fala desse olhar para a mulher, já tem mais de 500 anos, vamos colocar assim, né? Porque as primeiras filósofas que começaram a tratar deste assunto foi na época de 1400. Isso a gente está falando de um período mais moderno, porque nós tivemos isso até muito antes, viu? Porque a Bíblia já traz essas previsões, por incrível que pareça, né? As pessoas acham que não, mas todo mundo me siga nas redes sociais, porque eu tenho uma mentoria só disso, viu, André? Qual é a sua rede social? É Cris Damasceno ADV. Faz agora aí, não procrastina não, elimina a procrastinação da sua vida. Cris Damasceno ADV. Desse jeitinho. Isso, desse jeitinho. Porque eu falo um pouco disso, então isso conta com mais de 2000 anos. Que nós temos este foco nesta, vamos dizer, classe vulnerabilizada. E aí eu peço que os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo tirem do coração todo o preconceito sobre a questão de gênero. Porque essa é uma questão que precisa realmente ter uma folha em branco para a gente entender onde que o problema ele reside. Eu escuto de tudo e eu ouço realmente assim, com o coração muito aberto, sabe, André? As pessoas que gostam do tema, as pessoas que acham que o tema é uma besteira, para poder entender até o ponto de vista. Então, por que as mulheres elas precisam ter uma proteção diferenciada? E aí, a gente começa a contar uma história de 2000 anos atrás. Então, quando a gente pega, por exemplo, as leis de Moisés, que fala sobre o adultério, você sabe que só as mulheres eram punidas, os homens não. Então, a Bíblia ela traz uma história muito específica da mulher que foi adúltera levada até a pessoa de Jesus. Não fala do homem, só fala da mulher. Aí você fala, mas por que você está trazendo esse assunto da religião? Porque um dos principais tópicos que se traz com relação à questão de gênero remonta a esta época e, vamos dizer, que a esta questão social. E aí começou-se a se perceber que havia uma desigualdade de tratamento. Ora, na história que eu estou trazendo aqui, as duas pessoas estão erradas. Então, em regra, as duas deveriam ser punidas e apedrejadas. Mas só a mulher foi levada para ser punida. Então, daí você vê que existe uma desigualdade. E aí, gente, você está sentado? Porque é aí que cai uma bomba na nossa cabeça. Porque se a gente falar de Aristóteles, por exemplo, e de Platão, tá aí 2 filósofos machistas, mas assim, com força. E claro que nós temos eles dentro da democracia com grandes repercussões e grandes citações.
Mas no que tange a questão de gênero, eles foram propagadores e criaram teorias de subjugação das mulheres. Você acredita? Qual é o impacto e a relação que isso tem com a prática da advocacia? Você falou, André, olha, a gente vai aprofundar em cada tema, mas tem relação assim no audiência isso tem impacto, na redação de uma peça isso tem impacto? Só para o pessoal entender a interligação. Muito impacto. Então, quando a gente pega uma situação como essa e você começa a sedimentar esse pensamento de que a mulher, ela tá numa classe subjugada, a gente entende que a gente pode falar tudo dela, a gente pode exigir uma postura dela que a gente não exige do homem. Como é que isso só opera, por exemplo, numa peça? Com os xingamentos. Aí eu vou dar um exemplo prático. Eu tive um caso em que a parte adversa trouxe para o processo um monte de foto do Instagram dela. A gente estava discutindo ali uma questão dos filhos. Eu, assim, nem pego coisa de família, mas como tinha violência doméstica por trás, aí a cliente acabou pedindo para a gente atuar. Pegaram esses prints e trouxeram para dentro do processo, para poder dizer, tá vendo a vida dissoluta que ela tem? Mas, como eu sou uma pessoa precavida, né? Eu já tinha tirado os prints e feito uma ata notorial do Instagram do pai também. E eu já estava esperando que a pessoa viesse com isso. Então, veja, você tá entendendo qual é a postura? Como que a mãe é uma pessoa que vai pra balada? Como que a mãe é uma pessoa que bebe? Como é que ela pode ficar com essa criança? Ela não tem responsabilidade. Só que o impacto disso, quando é colocado no processo, todo mundo para e fala, é verdade. Porque a mãe, você traz aquela ideia de santidade praticamente, né? E você imputa isso à mulher. E aí isso pode trazer um impacto na decisão. Do juiz falar assim, esta mulher tem um comportamento dissoluto. Então, quando a gente fala em perspectiva de gênero, e aí a gente presta muita atenção. Por quê? Porque hoje o CNJ tem uma resolução, que é a 492, que ele traz uma orientação sobre tudo isso que nós estamos falando, com conceito, André. Ele traz exemplos, traz as convenções internacionais. Inclusive, nós estamos fazendo uma videoteca. Deixa eu te pedir para repetir a resolução. A resolução é a 492. Eu pedi uma gentileza. Comenta aqui, ó, eu quero. Se muita gente comentar, eu vou mandar a resolução para vocês. Vou deixar aqui fixado para poder ler essa resolução. Perdão, Cris, pode continuar. E aí, nessa resolução, ela tem um aspecto educativo, mas ela também traz uma instrução para os operadores do direito que estão no sistema de justiça. Juízes, juízas, advogados, advogadas, procuradores, promotores, promotoras, que é não aceitar que as partes sejam tratadas de forma desigual. E o que é essa desigualdade? É você não aceitar, por exemplo, esses prints que eu disse para você, como uma forma de desqualificar a mulher. Por quê? Porque no imaginário nosso, a gente já traz aquele imaginário de que a mãe é santa, de que ela não deveria fazer isso. Outra coisa muito comum em peça é você trazer adjetivos para mulher. Que aí eu nem preciso, gente, vocês já imaginam, porque eu sei que vocês atuam e vocês já viram isso. Então, essa resolução também coíbe que a pessoa adjetive a mulher. Vamos pegar um caso prático que está super bombando aí, da Mariana Ferrer. Então, aqui eu não estou entrando no mérito se o crime aconteceu ou não, gente. Abstrai isso. O que nós temos que falar nesse caso, André? É da audiência, que é um show de horror. Nós temos 5 homens na audiência, o juiz, o promotor, o advogado dela, o assistente de acusação, simplesmente destroçando aquela moça na audiência. E ninguém para poder falar assim, alto lá. Calma aí, ela é vítima aqui. Você não pode perguntar desse jeito. Você não pode afirmar que ela está mentindo, que ela é uma prostituta, que ela tinha tido relação sexual com os outros homens, que ela era uma oferecida. Vocês estão entendendo, gente? O que é e por que a gente tem que ter a resolução com a perspectiva? Porque você coloca, André, a vítima, ao invés de colocar ela no papel de vítima, você coloca ela no papel de algoz daquele homem que está ali sendo julgado pelo delito de estupro. E é isso que a resolução, ela orienta os juízes para que isso não aconteça. Então, o juiz vai estar ali para julgar o fato. Se a mulher inventou ou está errada, existem mecanismos para você poder punir, né? Como a calúnia, a denunciação caluniosa. Mas o que você não pode é subjugar a mulher usando, e aí é muito interessante também, vamos dar essa dica para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, vocês precisam ler, quem está na advocacia criminal, a Teoria dos Jogos, do Alexandre Moraes da Rosa.
Craque. Demais! Ele é, assim, sensacional. Ele e a Janaína Matida, pelo amor de Deus, para o Brasil, para estes dois. Então, você precisa ler esse livro, porque o processo hoje, ele vem com estratégia. Mas por que eu tô citando esse exemplo para você? Eu não posso pegar a estratégia, nesse caso da perspectiva de gênero, e usar a desqualificação da mulher, o xingamento como uma estratégia do jogo. Fantástico. Agora, uma pergunta. Consequências que a resolução impõe, tem alguma coisa nesse sentido? Não, a resolução, ela não impõe consequências. Ela só impõe a obrigação do juiz de desentranhar, por exemplo, dos autos essa desqualificação. Então, por exemplo, ela não poderia, né, nem prever um crime, porque isso só tem que ser feito por lei, e ela também não prevê nenhuma, vamos dizer que punição, porque isso também já tem em outras normas, quando a pessoa não age. Por exemplo, no caso do advogado, a gente já tem a lei, do Ministério Público também, e do próprio magistrado. Então, essa omissão do juiz, a resolução, ela não trata, mas eu posso pegar o que já existe dentro da lei orgânica e trazer para o CNJ para um processo administrativo disciplinar. Mas aqui, por exemplo, com base na resolução, você pode peticionar, por exemplo, pedindo o desentranhamento daqueles... Pode. Inclusive, tem um exemplo meu, né, André? Eu fui uma das primeiras advogadas a usar essa resolução a meu favor. Porque eu fui para uma audiência e a vítima começou a me xingar. Porque eu atuava para um homem, porque ainda tem isso pra gente que é mulher. Ah, como você é uma pessoa que luta pelo direito das mulheres, você não pode advogar para homens. Porque, assim, limitam a gente de todos os lados. Hello, Brasil! Para mim, não existe isso. Por exemplo, Patrícia Evanzolini passou por uma dessas, porque ela advogou para um estuprador. Ah, mas como é que... Aí os homens podem ganhar 20 milhões na defesa dele. Mas as mulheres não podem defender e ganhar financeiramente com uma situação como essa, porque você defende uma pauta de gênero. Gente, para com isso, porque cada vez que esses argumentos vêm, André, eles limitam a nossa atuação. Isso significa que limitam a gente ganhar dinheiro. E a gente não ganhando dinheiro, a gente não consegue chegar nos espaços de poder. Então, assim, eu não sou da via de que, porque eu defendo o direito das mulheres, eu não posso advogar para um homem que praticou um delito como esse. É claro que eu não permito que os clientes passem de um limite. Por exemplo, chamar a mulher de mentirosa, dizer que a vítima é isso. Eu não permito isso nas minhas peças, né? Nem para o cliente falar no interrogatório e nem eu escrevo isso de forma nenhuma. Eu lido com a técnica mesmo. Então, a gente ataca as provas, né? Então, às vezes, você vem com uma prova e a gente pode fazer um podcast só pra gente falar sobre isso, porque eu tenho várias dicas para poder dar quando você vai atuar nesses casos de crimes sexuais, tanto para a vítima quanto para o autor, que são muito interessantes, que aqui no seu podcast eu falo, mas eu tenho um trabalho de mentoria para isso, para poder ajudar, porque eu vejo que os colegas não sabem atuar. Então, nesse caso, ela começou a me xingar na audiência, e juntou um monte de e-mail que ela conversava com ele me xingando. Tipo assim, insinuando que eu fazia algum tipo de favor sexual para ele. E isso tudo foi juntado dentro do processo. E o processo não era sigiloso. Você imagina se alguém entra, pega aquilo dali tudo e joga isso aí aos quatro ventos. Hoje eu posso falar disso com tranquilidade, porque o juiz mandou desentranhar tudo isso dos autos, deu um despacho daquele jeito, enquadrando o advogado e a vítima e aplicando a resolução 492. Então, esse foi um dos primeiros casos que uma advogada usou a resolução em benefício próprio. Foi o meu caso. E aqui a gente tem alguns desdobramentos. A gente tem a questão da perspectiva de gênero aplicada à vítima, agora também aplicada à advogada no exercício da sua profissão. A juíza, a promotora, a procuradora, porque todas nós, dentro de um processo como esse, acabamos sendo vítimas ou primárias ou secundárias, né? Então, às vezes, a juíza tá pedindo calma para as pessoas, aí os homens elevam o tom de voz. Eu estava fazendo uma audiência na segunda vara criminal, foi muito bom, porque o juiz lá é, assim, excepcional. E aí, a gente estava fazendo um acordo, porque como era crime praticado por várias pessoas contra uma pessoa e era crime de difamação e injúria, eu e o Ministério Público e o juiz fizemos uma conversa antes da audiência começar. E eu falei, excelência, nós vamos propor aqui um acordo para as pessoas. Aí foi entrando, fomos fazendo os acordos. Quando deu dado o momento, um dos autores entrou com o advogado.
Aí o advogado, e aí eu falei, olha, foi muito triste o que aconteceu, o fulano que é o meu cliente, hoje ele tá passando por um processo de recuperação, porque realmente a difamação foi muito grave. Aí o advogado falou assim, ô mocinha, você não tá aqui para poder estar aconselhando o meu cliente. Falou comigo desse jeito. Na hora que eu ia responder, porque você sabe que eu ia responder, o juiz falou assim, doutora, pode deixar que eu respondo para ele, não quero tolher o seu direito de falar, mas aqui na minha vara, você não vai tratar uma advogada desse jeito. Eu sou o presidente do processo e aqui nós respeitamos tanto os homens quanto as mulheres que são advogados que estão no mesmo patamar. Se refira a ela como doutora, porque senão eu vou oficiar a OAB para abrir um processo disciplinar contra você. Então, André, é bom eu usar esse exemplo desse juiz para explicar o porquê que todos nós temos que estar imbuídos deste espírito. Não é porque as mulheres querem ser melhor do que os homens. Gente, tira isso da cabeça de vocês. Quando a gente fala em equidade, não é isso. Não é a gente querer ser melhor, não é a gente querer ocupar o lugar do homem. Mas você está entendendo a falta de respeito comigo? Eu tinha mais tempo de profissão do que aquele senhor. Eu tinha mais tempo de estrada, eu conhecia mais sobre o assunto. E nós já tínhamos conversado, eu, o juiz e a promotora, que nós faríamos essa fala de aconselhamento para os jovens ali. Então, como é que ele me chama de mocinha? Então, você vê que isso não acontece, por exemplo, com os homens normalmente, né? Por quê? Porque o cérebro das pessoas já é acostumado a ver vocês naquela posição. Só que aí, gente, quando a gente autoriza, aí você fala, mas isso é uma besteira, Cristiane. Mas acaba sendo um contrato velado social para o estuprador, para o feminicida. Porque como ele acha que ninguém fala nada de alguém me tratar como mocinha, ele acha também que tocar no corpo de uma mulher de forma indevida, né? Ninguém vai falar nada, porque os nossos corpos não nos pertencem. Entendeu? Entendi. Cris, pra gente se aprofundar um pouquinho mais na resolução, tem algum outro ponto da resolução que você se lembra aí, que você acha que é importante? Eu sei que a resolução é longa, mas tem algum ponto que você acha que vale a pena um destaque especial e um comentário pontual? Eu acho que a resolução ela foi muito bem construída, né? A Ivana, que é procuradora do estado de Goiás, na época ela era conselheira do CNJ, e com um grupo de juízas e advogadas e promotoras criaram esse protocolo primeiro, e aí depois veio a desembargadora Salise e, como conselheira do CNJ, acabou fazendo esse movimento de criação da resolução. Então, antes de 2023, era só uma recomendação. Depois de 2023, passou a ser uma resolução e obrigatório o uso do protocolo. Então, o protocolo ele é muito educativo, André. Ele traz mais conceitos, ele traz exemplos, mas existe algo que ele traz muito bem, que são todos os normativos relativos à questão de gênero, que as pessoas conhecem pouco. Então, por exemplo, ele traz a Declaração de Pequim explicando o que é, traz lá a Convenção de Belém explicando o que é, ele traz o HC coletivo da segunda turma, que o ministro Gilmar faz parte, que foi um HC coletivo das presas com prisão domiciliar, que o relator foi o ministro Lewandowski em 2016, que criaram um paradigma importantíssimo da prisão domiciliar para as mulheres. Porque muitas vezes as mulheres, elas eram as que estruturavam lá, eram presas por tráfico de drogas, com envolvimento com o companheiro, e eram presas, e as crianças ficavam ao Deus dará. Então, essa decisão do Supremo de 2016 foi, acho que a primeira decisão do Supremo com perspectiva de gênero. Foi essa decisão. Entendido. Que é muito interessante, porque as presas também, elas são uma parte das mulheres vulnerabilizada a 1000, né? E estão em prisões que são masculinas, porque você não tem uma maternidade, né? Então você tem presa grávida e você não tem um lugar adequado. Ah, mas ela não deveria ter feito isso, mas o homem também não deveria ter feito isso. Só um parênteses, Cris, que eu acho que é legal comentar. Turma, só pra vocês entenderem, rapidamente aqui, nós já falamos sobre a perspectiva de gênero num aspecto da vítima, nós falamos da perspectiva de gênero no aspecto prático da advocacia, da atuação prática, do peticionamento, da audiência. Nós falamos da perspectiva de gênero num aspecto profissional, do exercício da função do advogado, e agora um outro aspecto da perspectiva de gênero aplicada às acusadas em um processo criminal.
Exata, ótimo, essa sua organização, porque isso serve também para os colegas utilizarem, inclusive eu tô com um caso muito bom que eu vou contar aqui para vocês, para poder a gente entender que como a mulher, a responsabilidade da criança, né, e do dever de cuidado é da mulher, isso aí pode ser outro podcast, pra gente poder falar um pouco sobre o dever de cuidado, porque hoje o STJ acabou entendendo que o dever de cuidado tem que estar lá calculado. Por quê? Porque o dever de cuidado ele é alto, né, André? É um custo no tempo da mulher absurdo. Porque quando você, por exemplo, casa, você pode prestar atenção. Quem cuida do sogro e da sogra é a esposa do filho. Então, quem cuida de uma tia, de um irmão doente, é a esposa do marido. Fora a família dela, fora os filhos que eles têm. Então, esse dever de cuidado, ele toma da gente aí, sei lá, umas 6 horas por dia, se você for calcular. Tranquilo. Então, assim, é muita coisa. Fora o nosso trabalho, fora a academia, que você tem que ser magra, que você tem que ser jovem, que você tem que ser doutora, que você tem que ganhar dinheiro, porque a gente também tem que entender que a precarização do trabalho está atingindo vocês, homens. Então, essa história de que, desculpa, gente, de quem pensa desse jeito, mas eu tenho que fazer esse parênteses aqui, de que o homem deve sustentar tudo, hoje é muito complicado. Por quê? Porque se precarizou muito o trabalho dos homens. Então, os homens hoje não ganham o que se ganhava há 50 anos atrás. Então, as mulheres precisam ir para o mercado de trabalho também para você ter uma vida dentro de casa equilibrada. Não significa que, às vezes, ele não possa ganhar mais do que ela ou ela mais do que ele, enfim. Mas a gente precisa dos dois hoje no campo de trabalho. Qual que é a nossa questão? É que a mulher tem que ir para o campo de trabalho, mas ela fica grávida, ela amamenta, ela tem o dever de cuidado e se exige. Gente, vocês têm que ler o livro da Naomi, outro parênteses também, que vai falar um pouco sobre essa ditadura da beleza. Você ser magra, ir pra academia, você ser jovem, você ser doutora, você ganhar bem, porque se exige tudo isso da mulher. E você ser uma boa nora, uma boa filha, cuidando. Então, esse dever de cuidado ele traz. E isso reflete na prisão das mulheres também. Tanto reflete que o HC coletivo veio para dar para elas o direito à prisão domiciliar para aquelas que tivessem filhos até 12 anos e não tivessem cometido crime contra eles ou crime com violência. André, esse negócio é tão assim que hoje a jurisprudência já tem cedido até mesmo com relação aos crimes com violência. Porque às vezes a situação da criança é tão séria e ela precisa tanto da mãe que aí se privilegia mais o direito da criança do que o dever de punir do Estado. E é a mãe, porque muitas vezes não tem o pai, que fica com esse dever. E aí colocam ela em liberdade, que foi o que aconteceu com uma cliente minha. O crime tem violência, ou, na verdade, tem violência, né? Que aí a gente pode fazer outro podcast pra gente falar desse assunto, porque esse assunto é bom, porque é um delito de homicídio. Então, assim, o que eu quero mostrar pra vocês é que no caso das mulheres que são presas, a maioria dos casos são tráfico de drogas e tem envolvimento com parceiro. Só um comentário. A Cris já prometeu aqui uns 5 podcasts. Comenta aí assim, ó, pra mim, só pra eu saber. Eu quero outro, que daí eu vou mandar pra ela. Falar, ó, você falou que ia ter outro sobre o tema tal, vamos ter que fazer. Mas legal, Cris. E agora, queria entrar um pouco mais no sistema prisional, inclusive falando um pouco do projeto que você comentava aqui, que você tem um grupo de estudos do IDP, que o ministro Gilmar tem um trabalho muito legal, e você comentava sobre isso aqui. Queria entender um pouco mais dessa perspectiva dessa ideia de perspectiva de gênero e sistema prisional. A gente tem um grupo de estudos dentro do IDP que trabalha com essa questão de gênero. A gente atende as presas, a gente faz pesquisa. Então, já faz 7 anos o nosso grupo, né? Essa é uma temática que o ministro Gilmar, ele tem uma ligação muito forte, porque ele entende que as pessoas têm direito a uma segunda chance, né, na vida. Então, assim, ele, além dele ter várias decisões nesse sentido, porque ele é muito garantista, né? Então, ele olha para a situação da pessoa presa e ele enxerga algo mais. E é muito bom, gente, vocês olharem no YouTube a discussão da DPF 347, que é o estado de coisas inconstitucionais, que foi sustentada pelo professor Daniel Sarmento, porque, assim, a fala do ministro foi muito boa. E ele, também em 2008, quando foi presidente do Supremo e presidente do CNJ, ele coordenou o maior mutirão carcerário que o Brasil já viu. E ele fez uma correção de rota nessa questão das prisões. E foi daí
que começou-se a falar sobre o estado das prisões e surgiu a própria DPF, né? E aí a necessidade dela ser julgada. Então, quando a gente faz uma análise comparativa entre as gestões do CNJ, a dele foi a melhor nesse quesito do sistema prisional. Porque enquanto ele esteve ali, ele fez de tudo para observar a questão do cumprimento do dever realmente ali legal do Estado, de deixar a pessoa presa ou não, e fazer essas correções, né? Porque eram muitas atrocidades que tinha se cometido. E aí eu estava escutando ele esses dias, que eu te falei, e ele falou para mim uma frase que marcou meu coração. Porque ele disse que a gente não pode usar o processo ou praticar no processo um crime para combater outro crime. Então, eu acho que isso está muito introjetado na carreira dele, quando ele pega os processos para poder analisar, né, fazendo o cumprimento da lei verdadeiramente. Então, não é porque ele é bonzinho, não tem nada disso, não. É cumprimento do que está escrito. E a gente tem uma escassez disso, às vezes, no judiciário, né? Então, ele tem uma visão muito clara. Está escrito na lei, a pessoa tem esse direito, cumpriu todos os requisitos, é concedido. Então, ele tem esse papel e essa atuação. Então, dentro da faculdade, não seria diferente, né? Então, o grupo de estudos, ele veio para isso. E aí, o que é mais legal é porque nós fazemos o recorte de gênero, né, André? A gente atende particularmente as mulheres. E como é que é esse atendimento? O que você pode comentar sobre isso pra gente aí? O atendimento, o Núcleo de Prática Jurídica fazia esse atendimento. Hoje a gente trabalha mais com uma perspectiva de pesquisa, né? Então a gente tem, por exemplo, uma publicação que foi coordenada pela professora Carolina do mestrado e do doutorado, que nós fizemos em várias unidades do sistema prisional do Brasil, porque eu andei, gente, em praticamente com os alunos todos os presídios femininos do Brasil. E também fui para a Europa, e nós passamos 45 dias lá, andando nos melhores presídios do mundo, para a gente captar as ideias e saber como é que a gente poderia montar um projeto ideal para o Brasil, né? Então... Só um parênteses, tem alguma coisa marcante que você viu fora do Brasil, assim? Me conta alguma coisa aí. É porque, assim, o estado de bem-estar social, por exemplo, na Escandinávia, é muito alto. Então, lá você tem os melhores presídios do mundo, né? Na Dinamarca. Então, a Dinamarca foi o lugar, apesar de não ter o melhor presídio, o melhor é na Noruega. Mas a Dinamarca me tocou demais, porque lá no presídio, eles têm, André, uma casa em que os presos que se comportam bem podem receber a família e as crianças recebem, eu não sei, gente, se vocês já viram no shopping, tem umas lojinhas chamadas de Cria Amigos. Eu sei disso porque eu tenho 2 sobrinhas, então a gente vive comprando aqueles ursinhos. Cria Amigos, sei. Que fala, que tem patins. As crianças ganham um negócio daquele com a voz do pai. Para elas ficarem ouvindo, ele deixa uma mensagem para as crianças, para não perder o vínculo. Porque todo o estudo da prisão, André, lá é feito, eles chamam de coachings, viu? Eles não chamam de agentes prisionais. Sobre uma pessoa, coordenado por psicólogos e assistentes sociais. Então, eles não deixam as crianças perderem o vínculo, né? E elas veem os pais a cada 15 dias, porque vão para dentro dessa casa, que fica fora que eu digo assim, do prédio da unidade, mas fica no cercado do presídio, né? E aí, eles podem fazer compras, né? Porque lá você tem um supermercado dentro da unidade prisional e eles têm um cartão, porque eles trabalham, eles ganham dinheiro e eles podem comprar as coisas para receberem a família, que tem 2 quartos a casa, que tem uma sala, que tem cozinha, que tem um parquinho para as crianças. Chocado. Chocante o negócio. Pra você ter uma ideia, quando eu saí de lá, eu chorei. Chorei. Porque eu pensei que essas coisas elas não existiam na prática, né? Que as pessoas não fossem humanizadas. Aí o povo fala pra mim, mas como você pensa nisso e é a vítima? Gente, a gente tem que entender que lá o estado de bem-estar social é muito alto. Então, assim, as pessoas têm uma vida muito boa, o Estado é muito presente, você tem uma boa saúde, uma boa educação. Então, é por isso que as pessoas querem que os outros se recuperem. Por exemplo, a gente conheceu uma presa colombiana lá, que ela falou que a melhor coisa que aconteceu foi ela ter sido presa na Dinamarca, porque ela trabalhava e ela pagava a faculdade da filha, acho que é de administração, contabilidade, na Colômbia, com o dinheiro. Porque eles conseguiam fazer a transferência para ela. Olha só, André. Então, quando ela me contou isso, ela começou a chorar, porque ela falou que a filha dela não teria outra chance de se formar se não fosse desse jeito. Gente, vocês têm noção do que é isso? Assustador. Então assim... Abrindo, a gente pode fazer outro podcast só pra gente falar disso. E eu posso chamar os meninos que participaram comigo, os alunos, para eles trazerem a impressão deles sobre
Porque também teve esse viés de humanização para eles que foi muito forte, né? Então, assim, eles tiveram uma outra perspectiva de vida depois dessa experiência toda dentro do sistema prisional. Jesus amado. Chocante, Cris. Chocante. Agora, uma curiosidade, Cris. Como é que você começou a se interessar por esse tema de perspectiva de gênero, se mexer nisso? E você falou várias vezes aqui que você tem uma mentoria. Como é que é esse projeto? Por que uma mentoria? Pô, você é um advogado tão experiente. Por que você decidiu fazer uma mentoria logo vinculada a gênero? Poderia ser de qualquer outro tema. Poderia. Você sabe que eu fui despertada para essa questão de gênero não tem muito tempo, né? E eu tenho que confessar para quem tá ouvindo a gente, assim. Porque eu fui criada por várias mulheres hienas, né? A família da minha mãe só tem mulher hiena. E por que eu tô me referindo a mulher hiena, gente? Porque a hiena, a fêmea, é ela que lidera o bando, né? Então, assim, lá na minha casa, todas as irmãs da minha mãe, é um negócio assim, todas elas trabalham, todo mundo tem projeção, todo mundo... Então, eu fui criada por mulheres com esse perfil, né? E as irmãs do meu pai também. Então, assim, os homens até da família do meu pai e da minha mãe, eles ficam meio assim, porque todas as mulheres são... Elas trabalham e elas têm muita projeção no que elas fazem, né? E aí, eu nunca tive muita dificuldade de chegar dentro dos ambientes, porque eu fui criada por mulheres assim. Então, eu chegava, eu trabalhava demais, eu mostrava a minha competência, então eu conseguia entrar nos lugares. Eu sei que essa não é a realidade de todas as mulheres. E quando a gente também começa a entrar nessa questão de gênero, André, a gente percebe que por mais que seja assim, ainda existe, sim, barreiras fortes dentro dessa estrutura. Quando eu fui convidada pelo presidente Beto que eu nem queria isso. Quando eu imaginei, nós ganhamos, né, a eleição e eu fui para o Conselho Federal, eu falei, acho que eu vou querer a coordenação de sistema prisional. Porque era o que eu lidava, que eu gostava. Eu tinha várias ideias, gente, porque minha cabeça não para de funcionar. Todo dia eu acordo com uma ideia. Sou geminiana, então vocês já entenderam, né? E aí, eu tinha essa ideia. Eu falei, eu vou pedir isso. Aí ele virou pra mim e falou, não, acho que você tá com cara de ir pra comissão da mulher. Eu falei, mas será que eu vou? Eu falei, eu vou aceitar esse desafio. Então tem 4 anos só que eu me apaixonei por esse tema. Não tem tanto tempo assim. Meu Deus, Cris, é pouco tempo. É pouco tempo. E aí eu comecei a lidar todo dia com as violações de prerrogativas específicas das mulheres. Engraçado que o Alex esteve aqui, né? Que é o nosso procurador-geral de prerrogativas. E ele, é muito legal porque ele me ligava. Ele falava assim, eu tô te ligando porque eu quero aprender. Aconteceu isso. A gente pode falar que isso teve um viés de gênero. Ele é muito assim, sabe? Tudo ele quer aprender sobre essa questão racial, sobre a questão de gênero, para saber se tem uma incidência, para na hora deles fazerem o documento, eles trazerem a perspectiva. Então, eu acho assim que a gestão do presidente Beto, nesse período, eu falo para ele que ele foi o Juscelino. Porque nós tivemos, em 3 anos, André, uma quantidade de produção de coisas para a advocacia feminina que não se teve em 90 anos. Assustador. Com relação a essa questão de perspectiva de gênero, tem mais um recorte agora, profissional e prerrogativas. Tem alguma coisa legal que é algum caso, assim, legal não, mas algum caso interessante para a gente compartilhar aqui? Teve um caso muito interessante. Tem vários, viu, gente? Assim, eu acho que o Alex deve ter falado aqui, porque é todo dia, toda hora, né? Assim, o telefone dele não para 1 segundo. Mas as pessoas começaram, e aí que eu falo que na gestão do Beto, nessa primeira gestão dele, porque a segunda tá começando agora, né? Isso ficou muito claro, porque, na verdade, eu acho que se estampou a gestão dele. E as pessoas começaram a olhar, André, com lente de gênero, mais para essa situação da mulher. Vamos citar, em 2022, no início da gestão, o caso da Gabriela, do interior de São Paulo, que foi espancada na procuradoria do município pelo colega de trabalho. André, quando esse assunto dela veio à tona, e aí, na época, a presidente de São Paulo, ela era a presidente Patrícia Vanzolini, nós duas viajamos para o interior imediatamente. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustada. Os homens ficaram, assim, porque foi o presidente Beto, acho que estava viajando, eu fui com o vice-presidente, que era Rafael Orne na época, e com o pessoal da prerrogativa, assim, os homens, quando olharam para ela, eles falaram assim, cadê ele? Porque foi engraçado, porque assim, eles se enfureceram, porque ela estava toda quebrada. Ela tinha roxo, André. Aliás, a gente tinha que perguntar assim, onde que não estava roxo? E eu tenho contato com ela até hoje, né? Então ela tá afastada até hoje. Nós estamos aí com 3 anos e ela não voltou para a procuradoria, assim, porque não tem condição emocional. Ele só não matou ela
porque ele foi absolvido, né? Eu tenho que te contar essa história. Teve a absolvição dele porque, na verdade, com medida de segurança, né, André? Porque disseram que ele tinha um problema mental. Agora, a pergunta que não quer calar, como é que ele passou nesse concurso? Me responde. Porque você tem que entregar toda a documentação e dizer que você é mentalmente normal. Um caso como esse, a OAB, ela ingressa como uma parte no processo? Ingressa porque, quando é que a gente ingressa quando assistente? Quando você tem essa violação de prerrogativas. Ok. E é óbvio, né, que é no exercício da função ou fora dele, mas você tem o viés da prerrogativas. É isso que eu quero dizer, gente. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem caso de feminicídio de advogada. Os juízes, eles não têm dado o ingresso da OAB nesses casos porque falta o elemento profissional. Agora, nesse caso da Gabriela, o Toron, assim, foi o advogado que teve lá no front mesmo, né? E a gente sabe quem é o Toron. Então, assim, ele foi muito aguerrido mesmo, nesse caso dela. Mas o resultado foi esse, né? Eu não sei se ele tá no STJ, esse caso, porque tem toda a cara do Toron ter recorrido dessa situação, o próprio Ministério Público de São Paulo. Porque ela ficou... E aí, André, o engraçado é que depois que a gente começou a atuar nesse caso, a OAB ingressou. O Toron era a pessoa que cuidava disso. A OAB São Paulo afastou ele, obviamente. Já deve ter um processo de exclusão dele, inclusive, né? Eu acredito no TED. Em andamento, porque esses casos a pessoa não tem como ficar na atividade profissional. De forma nenhuma. Mas começou a pipocar dentro do estado de São Paulo uma quantidade de servidoras. Porque o que acontece com a procuradora ou a advogada pública? Gente, vamos abrir esse outro parênteses. Por isso que a gente tem que ter 10 podcasts. Elas estão no exercício da atividade e elas estão ali naquela função e elas não têm como sair dali muitas vezes. Então, você tá de cara ali com o assediador, com o agressor, e aí as pessoas falam assim, porque você não sabe lidar com uma pessoa com um gênio difícil. Olha o que aconteceu com a Gabriela. Esse rapaz já tinha tido outras repercussões com outras mulheres. A Gabriela era chefe dele. E todo mundo dizia o quê? Ele é uma pessoa difícil, é só saber lidar com ele. Olha o que resultou. E aí, começou a surgir outras procuradoras. A gente teve um caso em Americana, né, também, que ele pegava, assim, ele assediava muito, era um colega de trabalho, porque ela era uma colega que a religião era de matriz africana e me parece que ela era homossexual. Então, assim, este colega de trabalho massacrava esta colega de um jeito. E ela me procurou. Esse foi outro caso que eu acompanhei de perto também, né? Ela estava emocionalmente destroçada e eu nem sei se ela voltou para a procuradoria. Então, as advogadas públicas, elas têm esse problema, né, André? Que é se deslocar para outro lugar. Primeiro é você reconhecer que o ambiente é tóxico e as pessoas são tóxicas ao ponto de adoecer as colegas. E tem essa perspectiva do gênero, sim, né? De não aceitar ser a chefe, a líder do lugar, né? Ele se sentia à vontade de estar falando da sexualidade dela, da religião dela. Porque o que ela me dizia? Ele não fazia isso com os homens. Ele fazia isso com ela e com as estagiárias. Tá vendo? A questão de gênero, por que a gente precisa colocar essa lente? Então, as colegas que são advogadas públicas, elas ainda têm esse plus. Meu Deus. É muita coisa, né? Muita coisa. Assustado. Agora, uma curiosidade aqui. Você estava à frente, então, da Comissão Nacional da Mulher. Isso. Quantas mulheres tem numa comissão como essa? Na verdade, assim, existe um provimento que eu acho que ele foi agora alterado, se eu não me engano, e você deixou entrar um pouquinho mais de gente, mas a gente pode ter 15 membras efetivas e 15 membras consultoras. Só que a gente representa 730 mil mulheres, né? 730 mil mulheres? Advogadas, porque nós somos 52% da advocacia. Para ser precisa pelo censo, 51,43%. Meu Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, assim, meu telefone não parava de tocar. Eu passei até, gente, brincadeiras à parte, mas quando eu saí da comissão no dia 31 de janeiro, eu senti até uma abstinência, porque meu telefone não tocava mais como ele tocava antes, André. Como é que você concilia isso com a advocacia, Cris? Eu tenho que te confessar que esse último triênio, eu fiquei bem por conta da OAB, porque a demanda é muito alta. Em 2022, eu atendi e fui para todas as nossas seccionais mais de uma vez. Todas? Todas, inclusive as do interior.
As maiores. Em 3 anos? Em 3 anos, não. No ano de 2022 só. Meu Deus. Quantas voos você pegou? Uns 150 durante 3 anos. Você tá doido, é assustador. Para poder atender a demanda, preparar as mulheres, porque assim, por isso que eu te disse que na gestão do Beto foi a gestão do Juscelino, porque Tá doido. em 3 anos a gente produziu muita coisa para as mulheres. Então a gente alterou a lei, a gente trouxe o assédio como uma infração ético-disciplinar. Então assim, foi um trabalho que foi muito coletivo, né? Mas eu e o Beto, a gente esteve à frente desse trabalho, nós aprovamos a lei em 80 dias, né? Então, assustador. Ele parou, né, para poder me ajudar não, né, porque ele era o comandante. Mas assim, e ele era muito democrático, porque apesar dele ser o comandante, eu tava lá no front, ele sempre me deixou muito, não é nem à vontade, me deu, eu não sei se é essa palavra porque eu não gosto dela, mas eu tinha o protagonismo total, e aí as pessoas às vezes até falavam, mas como assim a Cristiane? Não, mas essa pauta é das mulheres, a gente tem que ter uma mulher que é protagonista. Então, eu falo que ele é um homem feminista, né? Ele não gosta muito da palavra, às vezes ele brinca comigo, mas a verdade é essa. Então, a gente teve isso. A gente também criou a violência política nas eleições. Então, a gente mudou o provimento, né? A gente criou O que é a violência política? A violência política é quando os xingamentos, eles acontecem, que é muito comum, tá? André, a gente tem inclusive colegas aí que foram, agora na última eleição, colegas não, mas mulheres que foram vítimas de tentativa de feminicídio nas eleições municipais, tá? Então, eu faço parte ainda dos grupos que trabalham com essa pauta. Então, das eleições da OAB? Não, das eleições gerais, esse exemplo que eu tô dando para você. Então, o que é a violência política? É a humilhação, é o xingamento, é a violência física, que aí resvala para outros tipos penais, a depender da gravidade. É essa desqualificação da mulher quando ela está participando de um pleito político, ou por ser candidata, ou por querer ser candidata. E essa foi uma sugestão da OAB? Aí, a lei de violência política, ela já existia. Então, eu levei esse pleito pro Beto e ele achou pertinente a gente incluir isso dentro do provimento eleitoral. E Muito mais, legal. o resultado é a exclusão da chapa. Se a comissão eleitoral comprovar a violência política, assustador, exclui a chapa do pleito. Então, essa foi outra coisa que foi feita na gestão. E junto com isso, a ESA começou a produzir os cursos, né? Então, um dos cursos, André, mais assistidos da nossa ESA é o de violência política de gênero. Por quê? Porque eu fiz uma pegada muito também profissional para os colegas, de como eles atuarem no eleitoral, no interior, como fazer os requerimentos. Então, assim, dá muito pro pessoal ganhar dinheiro nessa área. E a gente fez bem num período eleitoral mesmo. Entendeu? Não, é assustador, né? Porque se o cara tem essa bagagem técnica, ele tá representando um partido, um prefeito, seja lá o que for, às vezes a eleição tá resolvida ali. A eleição tá resolvida exatamente ali. Então, a gente fez esse curso, que é um dos cursos mais acessados. Assustado. E isso é outra coisa também que foi feita. Fala. E só para fazer um parênteses, que aí fez um gancho com a questão da mentoria, porque... De verdade, pensando assim na sua trajetória, na sua atuação, eu falei, não, poderia fazer uma mentoria de tribunais superiores, de qualquer coisa. Provas digitais, enfim, tem muitos temas que você domina. E você escolheu esse tema específico. E você acredita que eu tenho mais mentores homens do que mulheres? Tenho mentorando os homens. Assim, a procura dos homens tem sido porque eles têm visto que eles precisam entender um pouco mais para poder gerar o conhecimento dentro das peças. Entendido. Entendeu? Então, assim, tem colegas que eu acompanho, inclusive, o processo, aí a gente cobra de outro jeito, para poder ajudar a conduzir e trazer a coisa de gênero para dentro do processo. Porque precisa, né? Porque às vezes precisa. Por exemplo, os últimos, porque eu tenho, assim, 5 de cada vez. A cada 2 meses eu abro 5 vagas. Ok, 2 meses, 5 vagas. E aí, por quê? Porque assim... E pra participar, eu te chamo ali... eu não faço muita divulgação, porque a última vez que eu fiz, assim, foram 500 pessoas procurando, sem exagero. E eu não tenho condição de fazer esse atendimento... assim, particularizado, individualizado. Então, assim, eu abro de 5 em 5. Por quê? Porque eu acompanho mesmo. Eu faço a leitura das peças, eu faço a correção. Não, assim, que os colegas precisem na parte técnica, porque às vezes eles entendem mais do que eu, do que eles estão me trazendo. Mas eu tô falando da parte de gênero. Entendi. Então, assim, eles pedem esse auxílio. Então, por exemplo, eu já tive um de tributário,
um de trabalho, mas eu tenho vários homens na área de família. Tributário? Porque você tem, por exemplo, você sabia, e aí eu aprendi isso quando ele me trouxe essa demanda, que a gente tem uma tributação diferenciada para os absorventes. Isso aí pode ser outro podcast, gente. Só para poder falar disso. Sabia dessa? Não sabia. Então, a gente tem uma desigualdade, inclusive, em relação aos impostos. Não é, assim, talvez a fala mais adequada que você tem uma alíquota diferente. Mas é o formato do processo de composição de preço. A gente identificou isso. Quando ele me trouxe isso, que eu comecei a fazer o estudo, aí eu comecei a ver. Não foi específico do absorvente, né? Ele trouxe uma outra demanda processual. Okay. Mas aí eu comecei a estudar e me interessei. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que isso resvala até nisso. Que era uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. Então, esse foi um de tributário. Então, eu não abro assim muito. Agora, as pessoas têm começado a me pedir mais de penal. Então, eu já tenho uma fila de espera já para o próximo que eu vou abrir agora em agosto, né? E todo mundo é de penal. Entendi. Aí tem, assim, mais situações imaginárias. Até o trabalhista tem algumas situações que... Sim, tem. Você sabe o que é, André? Que tem muito no trabalhista é o assédio, né? Então, como eu estudei muito assédio, a gente criou a norma. Então, assim, e eu tô ajudando os colegas também. Eu tenho outra mentoria com outro viés, gente. Não tô fazendo propaganda minha, não. Mas é dizendo para vocês que tem vários flancos de trabalho, tá? Que é a lei da equiparação salarial. As pessoas não sabem mexer com isso ainda. Então, eu estou ajudando vários colegas a estruturarem portfólios para oferecerem este serviço aos clientes, empresas, por exemplo. Entendeu? Porque, André, tem muita coisa, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, porque para você eu falo aqui no seu podcast, eu dou as dicas pro pessoal. Sobre essa lei da equiparação salarial, me situa nisso aí, é uma coisa que eu não... Porque a gente teve uma lei que foi criada junto com outras, inclusive com a própria lei do assédio, né? Em 2023, no dia 3 de julho, o presidente Lula, ele assinou várias leis que diziam respeito à questão feminina. Eu me lembro de duas agora, foi a do assédio e essa lei que foi a da equiparação salarial. Então, foi criada uma lei para poder dizer o seguinte, vamos corrigir as distorções entre os salários de pessoas que ocupam os mesmos cargos, mas em razão de ser uma mulher e outro homem, ganham de 20% a 40%, as mulheres ganham a menos. Ok. Então, a lei veio para poder corrigir essa distorção. Como é que a lei ela veio trazendo? Você tem que fazer um portal da transparência e dizer... portal da transparência não para o público externo, mas se chegar uma auditoria, você precisa ter um sistema que você mostre para o auditor do trabalho que as pessoas estão ganhando igual. Então, você tem um plano de carreira instaurado ali na empresa, né? Okay. Que você tem lá na CIPA uma estrutura de combate ao assédio, por exemplo, e atendimento de gênero, Entendi. Que é outra coisa que a lei prevê, né? Como que você está fazendo para as mulheres ascenderem dentro da empresa? Qual é a política que você está utilizando? Então, você tem que ter algo para poder mostrar para o auditor do trabalho. E isso são empresas grandes? Essa pergunta sua é ótima. Porque a lei prevê que tem que ser a partir de 100. Então, a partir de 100 funcionários e funcionárias, você tem que ter essa estrutura da equiparação salarial. Porque as multas também, gente, eu não lembro, assim, de qual. Mas as multas são altas, viu? Elas não são multas baratas. Assim... O Ministério do Trabalho, e eu acho que os órgãos estaduais e municipais, eles não começaram a fazer a fiscalização ainda pesada. Mas quando eles começarem... Então, esse foi um trabalho que eu ofereci, e muitos colegas que trabalham com o flanco empresarial se interessaram. Entendi. Então, eu comecei a ajudar a montar os portfólios de oferecimento do serviço. Entendeu? Muito legal. E até uma formatação legal, Cris, assim, uma impressão. Você tem uma advocacia que atende muitos colegas? Hoje, depois de ter ocupado a Comissão Nacional da Mulher, surgiu essa possibilidade de eu atuar. Entendi. Entendeu? Então, assim, engraçado, né? Porque, gente, eu sou criminalista de carteirinha. Eu gosto do crime. Eu vivo do crime. Aliás, vivia só do crime, que agora eu não vivo mais. Eu tinha marcado outro dia com o André aqui pra gente poder fazer o podcast e eu tive que desmarcar, não pude vir. Você sabe por quê? Porque eu agora tava atendendo um cliente que é cantor sertanejo. A esposa dele era minha conhecida e eu já fazia várias coisas pra família deles. Assim, coisas pequenas, o povo pede, não, eu quero você e tal. E aí ela falou, olha, eu queria que você olhasse os contratos dele. Eu falei, mas gente,
deixa eu falar um negócio pra vocês, eu sou criminalista. Ah, mas eu quero que você olhe, você dá conta. Eu falei, acho que eu dou conta. Fui olhar os contratos, cheio de problema. E esse contrato, ele é um contrato tipo de 30 milhões. Gente, eu posso falar aqui pra vocês. E aí, por isso que ela tava tão temerosa de alguém olhar. E por isso que eu tinha que fazer a reunião. Porque isso podia gerar essa multa. O contrato tava bem problemático e eu tô esmiuçando isso ainda. Então, aí eu comecei a atuar nesse caso, André, me surgiu um outro modelo de negócio para esses casos. Porque quando eu tive a reunião com os produtores musicais desse cliente, eu comecei a perceber que o povo precisava de uma ajuda no plano de negócios da carreira. Então, a gente tem que profissionalizar as carreiras das pessoas. E se a pessoa é uma empresa, ela precisa de um plano de negócio. Então, ela precisa de um plano de negócio para gerir. E aí, eu até comecei a me interessar por esse tema. E eu li uma reportagem esses dias falando de 2 cases de sucesso. Anitta e Thiaguinho. E aí, eu fui ver tanto a história dele quanto a história dela. Até assisti na Netflix a história dela. E eu falei, cara, realmente eles estão corretos na forma de gerir. Então, eu até montei já uma mentoria fazendo essa projeção. Aí, o advogado que estava comigo lá nessa reunião, e eu falando para ele, acho que a gente podia fazer isso na carreira dele, a gente podia fazer aquilo, mas eu não entendo assim, né? Eu não entendia. E aí, eu falei, até no LinkedIn a gente pode. Ele falou, mas assim, LinkedIn não tem nada a ver com ele, tem? Você sabe por quê? Porque a música, ela tem uma interferência, e eu vou dar essa dica aqui para vocês, gente, direta na saúde mental das pessoas. Então, ele pode fazer um trabalho, não de cantar dentro dessa plataforma, mas de fazer pequenas inserções, trazendo a utilidade da música dentro da saúde mental. E a partir dali, as empresas começarem a se interessar por essa modalidade que ele oferece de trabalho integrado entre as pessoas e a música, entendeu? Entendi. E seria outro formato dele trabalhar. Coisa bem inovadora. Uhum. Uma coisa bem inovadora e seria outro jeito dele ganhar dinheiro. Sem dúvidas. Então, canal. Essa foi outra coisa que eu me achei. Cristo, meu Deus do céu, abrimos 200 parênteses aqui, vamos ter que, sem dúvidas, ter outras conversas. Agora eu queria te perguntar o seguinte, livros sobre gênero, recomendações de livros, assim, para quem quer começar a entender, começar a entrar nesse mundo, entender essas perspectivas, especialmente os advogados. O que você tem de recomendação de livro? Gente, é tanta coisa, e assim, eu fico até... mas assim, eu vou falar um que eu adoro, que é Bell Hooks. Eu acho que o nome do livro é O Feminismo é para Todos. Okay. Gente, esse livro dela, esse é um nome que ela criou, né? Ela é uma americana, é um feminismo negro. E por que você acha que você tem que começar pelo feminismo negro? Porque você vai entender muita coisa que ela vai falar, né? Então, assim, tem muitas mulheres brancas, muitas vezes, André, que se apropriaram dessa temática. Mas, na verdade, elas não estão interessadas em trazer as mulheres com elas. Elas querem ser abelhas rainhas. Elas usam o feminismo para elas entrarem nos espaços e reinarem ali sozinhas. Acontece muito isso. Então, você acaba excluindo dessa coletividade as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres deficientes. E aí, conjugado com a Bell Hooks, gente, leiam também a professora Valesca Zanello, A Prateleira do Amor. Não é sobre o que vocês estão pensando, mas ela vai explicar um pouco dessa visão de como as mulheres estão na prateleira, né? E é um livro muito pequenininho, viu, André? É um livreto, tipo assim, de 30 páginas. Ele é um livrinho desse tamanho, tem na Amazon. Eu acho muito interessante comprar esses 2 livros e são muito baratos. Tem algum documentário legal, assim, algum filme que traz esse retrato, algum documentário de história de alguém que você acha que vale a pena o pessoal assistir? Eu acho que tem 2. As Sufragistas é um bom, porque foi a primeira onda do feminismo, começou com elas na década de 20, né? Então, era bem legal assistir. E eu acho que tem um, mas eu não sei o nome, mas, gente, vocês precisam ver. Eu amo o Martin Luther King, né? Ele era um pastor batista cristão, então, assim, né? Eu sou evangélica, eu tenho uma ligação com o que ele escreveu e a trajetória de vida dele. Mas, André, eu estava lendo esses dias uma coisa e eu descobri que dentro dessa história dele existe uma mulher chamada Rosa Parks. Foi com ela que os movimentos do direito civil dos negros iniciaram nos Estados Unidos, porque ela estava dentro de um ônibus e pediram para ela se levantar para uma pessoa branca sentar.
E ela se negou, e ela foi presa naquele momento. A partir dali, ela convocou as pessoas da cidade onde ela morava para irem a pé para o trabalho. E passaram 365 dias andando a pé. Então, foi a partir desse momento que Martin Luther King começou as marchas pelos direitos civis das pessoas negras. Mas vocês estão entendendo? Quem começou, na verdade, esse movimento foi Rosa Parks. Então, existe um documentário dele, né, falando sobre isso. E que ela aparece, não com o protagonismo que ela deveria ter. Mas você vai conhecer o rostinho dela. Quem foi a mulher que, na verdade, abriu o caminho para o Martin Luther King iniciar essa libertação, né? Porque você chega lá em Washington, você vê, né, um parque, né, ali de figuras dele, mas a gente não vê uma menção a ela, por exemplo. Cris, muito legal. Cris, acho que a gente enfrentou bem a matéria aqui, né? Muito, né? Foi muito bom. Eu acho que a pessoa que chegou aqui uma folha em branco, ela já tem pelo menos um norte para dar os primeiros passos, assim, uma completa ignorante já não é mais. Não. Cris, vamos lá, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado final aí pros advogados, pras advogadas, um recado final sobre essa temática, um recado final pros que estão nos ouvindo aqui, queria que você deixasse esse. Eu acho que o recado final, gente, é para poder dizer o seguinte: quando a gente abraça a diversidade, a gente está abraçando a evolução. E isso não tem absolutamente nada a ver com questões simplesmente religiosas ou ideológicas de um partido político ou outro. A gente tem que acabar com isso no Brasil, com essa polarização e com essa discussão de que um assunto é de determinada ideologia, o outro assunto é da outra ideologia. Os assuntos referentes à diversidade e a gente abraçar a vulnerabilidade e a justiça social é um assunto de Estado. Um Estado sério, por exemplo, Dinamarca, Noruega, abraçaram essa pauta e a evolução desses países é muito clara. As pesquisas elas demonstram que os países que abraçam esse tipo de pauta saem do subdesenvolvimento e passam para o desenvolvimento. Nós estamos falando de respeito, de igualdade, de equidade. Não é nada dessas discussões de TikTok e Instagram. Nós estamos falando de algo maior. Então, nós, enquanto operadores do direito, temos que sair dessa discussão rasa que é feita em rede social, que acaba, gente, esses algoritmos e também inteligência artificial, esses robôs, eles acabam influenciando o nosso pensamento, e é por isso assim que foi muito louvável a sua pergunta sobre livros. Passe a criar uma impressão própria sobre a situação, lendo. O conhecimento, ele é libertador. Então, eu acho que esse é o meu recado final. Não faça e não traga para a sua esfera privada as opiniões sobre diversidade de rede social. Construa isso a partir de leituras com autores sérios, e eu acho que Bell Hooks é uma dessas pessoas. Fantástico. Isso é uma questão final, Cris, que é curiosa, assim, normalmente essa é uma pauta que está ligada mais aos progressistas, né? E eu sei que você eu sou crente também, você é crente, né? Sou crente. Então, quem pode não, mas a Cristiana Damasceno é super crente e tal, e é uma pessoa que fala muito de diversidade, então eu acho que esse contexto vem reforçar isso que você está dizendo. Não é porque eu sou, crentona e, vou no culto direto e falo de Deus pra lá e pra cá, que... Então eu fui lá, estudei e formei a minha opinião própria sobre o tema. Exatamente. Muito legal. E aí, acho que para finalizar, vai finalizar mesmo, gente, eu fiz um estudo, André, e aí eu tenho um grupo de mentorandas em outra... Mulher, tem 1000 mentorandos no Brasil, milhares. Esse grupo é muito bom, porque a gente só estuda a pauta das mulheres na Bíblia. Gente, deixa eu te falar, não é nada disso que falam para você. E aqui não tem heresia nenhuma, tá? Para aqueles que acreditam. É puramente o que está escrito na Bíblia só. Mas eu acho que esse contorno machista e patriarcal que vem, né? A forma com que a história é contada, eu acho que trouxe uma interpretação do que está escrito equivocada. E só para poder deixar um gostinho de quero mais para esse assunto, quem sustentava o ministério de Jesus na terra eram as mulheres. Isso está provado em Lucas, porque a escrita é muito clara. Jesus apareceu para Maria Madalena e mandou ela dar o recado para os discípulos, né? E aí você fala, mas Paulo trouxe Cristiane aqui uma outra... Não, ele tinha uma apóstola, que era Priscila.
Mas aí você me segue nas redes sociais, que lá eu falo mais disso com você. Fala de novo aí sua rede social. Cris Damasceno, ADV. Turma, Cris Damasceno, hoje nós falamos sobre experiências internacionais, falamos sobre Bíblia, livro, documentário, perspectiva de gênero nas maiores e mais possíveis polivalências, um super papo. Mais uma vez, manda isso pra frente. Se você quer outro tema aqui debatido, comenta aqui, pô, fala do tema tal, a gente traz aqui pro debate. Isso é muito importante. Busque esse conhecimento, forme a sua própria opinião e vamos levar essa mensagem adiante. Um abraço para todos, até a próxima. Cris, muito obrigado.